Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado do Banco Itaú e também comentar um pouco sobre o resultado do Banco Bradesco. O Itaú apresentou um lucro líquido 64% maior no primeiro trimestre em relação ao ano passado, mas ainda assim o mercado derrubou as ações em 3,5% do banco. E também comentar sobre o lucro líquido do Bradesco, que veio 73% maior do que no ano passado, mas as ações nesse dia 5 de maio também estão caindo cerca de 1% nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também as notificações e me siga lá no Instagram, @crescentopatrimônio, lá tem conteúdo diário para vocês e também a gente consegue ter um contato um pouco mais próximo. Então, enquanto roda a vinheta, 4 segundos, já se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente e bora pro vídeo! Bom, vamos lá, pessoal, comentar sobre esse resultado do Banco do Itaú, que veio muito forte, aliás, veio um pouco acima do que era esperado do mercado, porém tiveram alguns pontos que não agradaram muito o pessoal, principalmente no lucro líquido, que apesar de ter vindo acima do esperado, teve alguns pontos que impulsionaram isso que não são recorrentes. Mas ainda assim é um resultado forte, muitas pessoas já estavam comentando que os bancos iriam acabar, que não tem mais por que investir em grandes bancos, mas na minha opinião não é bem assim as coisas. Eu acho que as fintechs, os bancos digitais vão continuar crescendo, vão tomar um pouco do espaço no mercado, mas eu não acho que eles vão dominar aí o mercado em geral, pelo menos não no médio prazo. Eu acho que os grandes bancos ainda têm bastante linha para queimar e estão também investindo bastante na digitalização, que é a parte que eles perdem na concorrência com os bancos digitais. Mas depois a gente comenta sobre isso e eu explico por que eu ainda acredito nos grandes bancos. Bom, vamos começar pelo Banco do Itaú, e aí eu já vou começar por esse lucro líquido que veio muito forte. O Banco do Itaú apresentou um lucro líquido recorrente de 6,4 bilhões de reais, o que dá um crescimento de 63,6% em relação ao lucro líquido do primeiro trimestre de 2020. Quando a gente compara com o quarto trimestre do ano passado, esse lucro líquido ele teve um aumento de 18,7%, o que mostra que o Itaú está firme e forte, que os resultados vêm se recuperando, chegando aí próximo aos patamares de 2019, onde o banco registrou lucros recordes. Um destaque também para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco Itaú, que ficou em 18,5%, ainda está um pouco abaixo do ROI do Bradesco, que ficou em 18,7%, mas teve uma boa recuperação em relação ao ano passado, onde o banco teve um ROI bem abaixo do esperado para um banco. Mas já alfinetando as fintechs e os bancos digitais, os dois grandes bancos, aí, Itaú e o Bradesco, tiveram lucros líquidos bilionários, enquanto a gente vê fintechs e bancos digitais lutando para terem lucro, né? Tem alguns aí que têm prejuízo atualmente. Bom, no caso do Itaú, ontem eu vi alguns analistas e algumas casas de análise comentando sobre o resultado do banco, e aí algumas coisas que desagradaram ao mercado em geral e que tentaram levar como justificativa para a queda das ações de ontem. A primeira delas, que eu concordo bastante, é que o Itaú ele teve boa parte do seu resultado impulsionado pelas operações de tesouraria. E o que são as operações de tesouraria? São trades e negociações que o banco faz diariamente no mercado, e também são operações de hedge, que são proteções da carteira que o banco faz, que são investimentos e negociações em outros países. E aí, como o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no ano passado, já dá para imaginar que o banco ele teve boa parte desses lucros por conta dessa desvalorização do real em relação às outras moedas, principalmente em relação ao dólar. Então, uma parte do lucro foi impulsionada por conta dessas operações de tesouraria, e aí essas operações de tesouraria foram classificadas como não sustentáveis ou não recorrentes por algumas casas de análise e também por outros bancos que fizeram análise do resultado do Banco do Itaú. E aí, quando a gente leva isso em consideração, o resultado do banco é um pouco menor de fato. Além disso, outro ponto que também desagradou um pouco o mercado é na relação das provisões de devedores e duvidosos. As PDDs são um colchão financeiro que os bancos fazem para se proteger de possíveis inadimplências ou calotes que venham a sofrer. E aí, como isso impacta no resultado financeiro? Esse valor é como se fosse uma reserva de emergência dos bancos que eles não podem mexer, então eles entram com um saldo negativo lá no final do resultado. Então ela impacta negativamente o lucro líquido do banco, porque é um dinheiro que o banco não pode contar com ele, basicamente isso. No ano passado os bancos aumentaram bastante essa provisão, principalmente por conta da questão sanitária que a gente está vivendo, e aí com isso a economia também deu uma enfraquecida e desacelerou um pouco, e consequentemente a expectativa da inadimplência aumenta. Então com isso os bancos precisaram aumentar um pouco esse colchão financeiro para se proteger dessa possível inadimplência. Mas já nesse primeiro trimestre de 2021, os bancos, não só o Itaú, mas também o Bradesco, já começaram a reduzir bastante as PDDs, que já estão em patamares aí de 2019. Só para vocês terem uma noção, o Banco do Itaú nesse primeiro trimestre tem uma PDD de 4,4 bilhões de reais, que representa uma queda de 57,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, onde o banco ele tinha uma expectativa e uma proteção contra calotes de 10 bilhões de reais. E aí, comparado com o quarto trimestre do ano passado, essa PDD também teve uma queda de 21%,
comparada com os 5,6 bilhões de reais que foi a PDD no quarto trimestre de 2020. Mas se eles estão reduzindo essa PDD, estão com um cenário mais otimista, por que o mercado considerou isso negativamente, já que isso aumenta o lucro do banco? Porque a maioria das pessoas no mercado consideram que o risco de inadimplência para esse ano de 2021 vai ser um pouco maior do que o ano passado. Então por isso que as pessoas viram isso como negativo. Porque se o risco de inadimplência voltar a subir, os bancos vão ter que aumentar novamente essa taxa de PDD, e aí isso vai impactar novamente o lucro líquido dos bancos. Mas o Bradesco também veio nessa mesma linha do Itaú e reduziu em cerca de 50% também as PDDs, e aí as ações do Bradesco também estão sofrendo. Nesse momento que eu estou gravando, as ações do banco estão caindo cerca de 1%, também porque o mercado não considerou tão positivo assim o resultado do banco no ano passado. E aí essa redução das PDDs pode justificar também um pouco disso. Mas eu não concordo tanto assim com essa expectativa do mercado de uma inadimplência tão alta para esse ano de 2021, já que a expectativa de crescimento do PIB é de cerca de 3%. É claro que isso vai ser somente uma recuperação em relação ao ano passado, onde o PIB caiu quase 4%, teve uma queda bem forte, porém eu estou um pouco de acordo com os bancos de reduzir bastante essa PDD. E também só um adendo, o Itaú foi o banco mais conservador ano passado e foi o banco que teve as maiores PDDs durante todo o ano. E isso impactou diretamente o resultado do Itaú no ano passado, que teve o pior resultado entre os grandes bancos do Brasil. Agora um ponto que eu acho que realmente desagradou o mercado em relação ao Banco do Itaú são as receitas com prestações de serviços de crédito e débito. O banco ele teve uma queda de 4,5% nas receitas de cartão de crédito e débito em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Os serviços de conta corrente caíram 7,6% e a administração de recursos também teve uma queda de 10,6%, tudo em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. O que teve uma alta bem expressiva foi a assessoria financeira e econômica, que teve um aumento de 33%, mas foi basicamente compensada por essas outras quedas. E aí quando a gente compara com o quarto trimestre do ano passado, as receitas com cartões de crédito e débito caíram 7%, a administração de recursos também caiu 13,5% e a administração de recursos caiu também 7%. Mas em contrapartida, a carteira de crédito do banco cresceu bastante. E aí é onde que os bancos realmente ganham dinheiro, porque é aqui que entram os famosos spreads. O banco ele pega dinheiro emprestado de você com uma taxa bem pequena por esse empréstimo, mas quando ele te empresta de volta, ele te enfia a faca. Então ele te empresta dinheiro para crédito pessoal, financiamento de carro, de casa, ou se você fizer a cagada de cair no rotativo do cartão, aí ele vai te enfiar a faca e ainda vai torcer. Então é nessa ponta que o banco realmente tem o lucro. A carteira de crédito para pessoa física teve um crescimento de 9,9% comparada com o primeiro trimestre do ano passado e de 2,2% comparada com o quarto trimestre do ano passado também. E essa carteira de crédito para pessoa física foi muito puxada pelo crédito imobiliário, que teve um crescimento de 32% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e de 2,1% comparada com o quarto trimestre também do ano anterior. Para a pessoa física foi mais ou menos similar, teve um aumento de 15% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e um crescimento de somente 1% quando a gente compara com o quarto trimestre do ano passado. E esse tipo de serviço de emprestar dinheiro, fazer financiamento de carro, casa, crédito pessoal e tudo mais, é um ponto que os grandes bancos eles ganham bastante em relação aos bancos digitais ou fintechs, porque, por exemplo, se você abrir uma conta no Nubank ou em algum outro banco digital ou numa fintech, vai ser um pouco mais difícil você conseguir crédito ou eles financiarem um carro ou uma casa para você. Eu tenho amigos que ganham super bem, mas que tem um limite no banco do Nubank, por exemplo, de somente R$1.000. E aí eles são praticamente obrigados a abrir conta num grande banco que vão dar para ele um crédito maior, mas também se eles caírem no rotativo do cartão ou precisarem de algum empréstimo, o banco ele vai enfiar uma faca um pouco maior. Mas é basicamente esse o ponto que eu acho que as fintechs e os bancos digitais ainda precisam evoluir bastante, porque eles não têm essa carteira de crédito tão grande e também não emprestam dinheiro assim tão facilmente ou não te dão um limite de crédito com uma facilidade como os grandes bancos dão. É claro que eles não cobram taxas, juros e um monte de coisa que os grandes bancos cobram, mas em algum momento eles vão ter que começar a cobrar por alguma coisa para conseguir rentabilizar essa grande massa de clientes que eles estão conquistando ao longo do tempo. Então eles têm sim um potencial de crescimento e valorização, mas isso vai acontecer na hora que eles começarem a cobrar por alguma coisa e aí eles vão ficar um pouco similar aos grandes bancos. Agora um ponto que o Banco do Itaú e os grandes bancos também precisam evoluir bastante é na parte de digitalização e eficiência. O Banco do Itaú ele é grande e moderno, mas ainda assim ele tem uma estrutura bem pesada que onera bastante os resultados. O banco ele vem com uma tendência de fechamento de agências e tudo mais, criação de contas digitais, tentando modernizar um pouco mais a sua estrutura, mas ainda assim essa parte de agências pesa bastante. O banco no ano passado ele fechou 13,6% das suas agências e também fechou 13,4% dos caixas eletrônicos. É um ponto positivo que mostra que o banco também já percebeu que a questão de agências e de caixas eletrônicos já está um pouco mais ultrapassada, que o que manda agora é a parte digital, mas ainda assim eu esperava um pouco mais nesse resultado, eu esperava um fechamento um pouco mais agressivo de agências.
Além disso, tem outros dois pontos aqui nessa questão de digitalização. Os bancos eles estão investindo em digitalização, não é um movimento assim tão forte como eu comentei, o fechamento das agências do Itaú ainda é um pouco abaixo do que eu esperava, mas é um passo em direção à modernização. Em algum momento, a parte digital dos bancos e a parte física vão se igualarem, ou então a parte digital vai ficar até mais forte do que a parte física e a parte mais tradicional, vamos assim dizer, dos bancos. E aí, no momento que isso chegar, o receio que as pessoas têm dos bancos tradicionais ficarem para trás ou perder muito espaço para as fintechs, vão passar e aí provavelmente os grandes bancos vão voltar a surfar uma boa alta no mercado. Isso é o que eu acredito, não tem como prever o futuro, mas eu acho que os bancos eles não estão totalmente parados, eles estão vendo o crescimento das fintechs e dos bancos digitais e provavelmente eles vão tomar alguma ação em relação a isso. E aí vem o segundo ponto, é que os grandes bancos eles têm muito dinheiro. Se eles quiserem comprar, por exemplo, uma fintech ou um banco digital e internalizar essa operação, não é uma coisa assim tão difícil e a gente vê, por exemplo, no caso do Banco do Itaú com a XP. Foi uma compra onde o Banco do Itaú está tendo lucro absurdo, provavelmente vai romper esse contrato com a XP nesse ano de 2021 e vai ter esse lucro gigantesco que ele pode usar, por exemplo, para comprar um banco digital menor ou uma outra fintech e internalizar também essas operações. Então eu não vejo que os grandes bancos, que é o melhor negócio que a gente pode ter aqui no Brasil, vão ficar parados, vendo as fintechs, os bancos digitais crescerem e não vão fazer nada em relação a isso. Eu acho que quem pensa assim talvez seja um pouco inocente demais. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer somente um comparativo rápido aí do Banco do Itaú e do Banco do Bradesco. O Bradesco ele também teve um crescimento de lucro bem expressivo de 73% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e o lucro do banco foi 6,5 bilhões de reais. O ROI do Banco do Bradesco ficou em 18,7%, mais ou menos em linha com o Banco do Itaú, que foi de 18,5%, mas um ponto que me agradou bastante em relação ao Bradesco é a redução de despesas, que foi de 4,5%. Nesse aspecto, o Itaú deixou um pouco a desejar, porque ele teve um leve aumento nas despesas, principalmente despesas com o pessoal, que teve um crescimento aí de 4,8%, mas no geral o aumento de despesas foi um pouco menor. E além disso, um ponto que também eu acredito que vai desagradar o mercado são os PDDs do Banco do Bradesco, que tiveram uma queda aí mais ou menos igual ao do Itaú de cerca de 50%. E obviamente impulsionou bastante esse lucro líquido do banco, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações do Bradesco estão caindo cerca de 1%. Mas eu ainda acho que as ações do Itaú e do Bradesco estão descontadas. Sobre o Itaú, eu trouxe aqui para finalizar algumas recomendações de casos de análise sobre o Banco do Itaú. O banco ele tem 9 recomendações de compra, 7 recomendações neutras e nenhuma recomendação de venda. Fazendo uma média do preço-alvo sobre essas recomendações do Banco do Itaú, a gente chega num preço médio de R$ 34,30, o que daria um aumento de 27,3% em relação ao preço atual do banco hoje. Então o mercado em geral, apesar de não ter visto com bons olhos o resultado do banco, ainda vê que o banco está bem descontado, cerca de 27%, o que é uma valorização bem interessante. E além disso, o Banco do Itaú também paga bons dividendos. Então é um ponto aí para quem gosta ficar de olho. Mas é esse o vídeo de hoje, pessoal. Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam do resultado do Banco do Itaú ou do Banco do Bradesco. E muito obrigado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também as notificações e me siga lá no Instagram, @acrescentopatrimônio. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.